Deus colocou uma palavra no meu coração hoje que vai te ajudar muito em relação a definir o seu destino. Quem dera a gente pudesse saber o que vai acontecer nos próximos anos. Eu não sei se é bom ou ruim. Porque tem gente que prefere, por exemplo, você pergunta assim, você quer saber o dia que você vai morrer ou não? Tem gente que vai falar, claro, muito melhor que eu me organizo. Tem gente, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar morrendo de ansiedade até lá, vou fazer tudo errado. Né? Cada um reage de uma forma. É por isso que Deus criou uma maneira infalível de você descobrir e viver o seu destino profético, ou seja, aquilo que foi planejado por Deus para a sua vida. Existe todo um plano preparado. Só que existem muitos inimigos no caminho. Existem muitas coisas que acontecem que te distraem, que te fazem decidir de forma errada ou equivocada. A vida não é fácil. Se você ainda não percebeu, eu estou te dando essa notícia. A vida é muito difícil, é complicada, é cheia de altos e baixos. Quando você acha que está bem, vem alguém que começa a falar mal de você. Quando não é alguém falando mal de você, é um problema financeiro. Quando resolve o problema financeiro, começa um problema emocional, vem uma tristeza, uma angústia, uma depressão. E você fica chateado com o negócio. E todo dia tem algo que vai atrasando ou até te desviando da rota do seu futuro. Mas Deus criou várias maneiras, sinais, para nos guiar. Se você não consegue andar em São Paulo sem um GPS, sem um Waze, como é que você vai andar na sua vida sem um GPS espiritual? Se é difícil chegar na casa de alguém que você nunca foi, indo de cabeça, você tem que botar num aplicativo alguma coisa para tentar alcançar, para fugir de um trânsito, de um alagamento, de um engarrafamento. Como é que a gente está vivendo a nossa vida sem nenhum sinal, sem nenhuma direção? Esses dias eu estava dando uma palestra e explicando o seguinte, que a gente costuma se guiar pelo que está vendo. Mas nem sempre Deus vai te guiar pela vista. Porque nem todo mundo consegue ver. Tem gente que a oportunidade está a um palmo dos olhos, mas ela não consegue enxergar. Por falta de conhecimento, falta de oportunidade, falta de amizades certas, falta de tanta coisa, falta de sabedoria. Mas Deus não vai fazer essa pessoa perder o destino porque ela não está enxergando. E aí tinha uma pessoa nessa palestra que era cega, de verdade, estava com uma bengalinha e tal. Eu chamei ele aqui na frente e falei, traz o irmão que é cego aqui. E eu já tranquilizei o pessoal, fique tranquilo que eu não vou tentar curar, tá, irmão? E todo mundo ficou, meu Deus, o irmão vai partir para a cura. Eu falei assim, só vou usá-lo como exemplo. Você não enxerga nada, ele, nada, desde criança? Não, desde que eu nasci. Então, não enxerga nada, nada. Então, tá bom. Dei vários passos para trás, falei assim, vem até mim. Ele falou assim, como? Eu falei assim, vem até mim. E ele começou a vir, sem ver, sem tropeçar em nada. Porque eu estava fazendo um barulho para ele identificar de onde estava vindo. Por mais que você não esteja enxergando um palmo diante dos seus olhos, Deus vai mandar outros sinais. Coisas que você possa identificar para continuar seguindo o seu caminho. Você não vai ficar abandonado, você não vai ficar perdido, porque se você não enxergar, Deus vai dar outros sinais para te guiar. Esse é o Deus que nós servimos. E um dos maiores sinais que Deus usa é o que nós vamos falar hoje. E essa mensagem nasceu quando eu fui levar meus filhos num parque. Hoje nós temos praticamente uma ONG, são 4 filhos. Estamos na metade do nosso projeto. É porque a Janine não está aqui, senão eu já estaria apanhando. E eu levei as crianças num parque, centenas de crianças, na verdade milhares, era um parque grande. Muita criança, mas era uma criançada sem fim, né? Pessoa correndo, carrinho passando para cá, bola para lá, e tudo que você imaginar acontecendo no parque. Eu estava sentado, olhando o celular. E de repente eu escutei assim, pá! Eu falei assim, Janine, é o Joaquim. Cadê o Joaquim? Ela falou assim, não, Tiago, não é não, o Joaquim está com a minha mãe. Eu falei, Janine, é o Joaquim. Milhares de crianças gritando, corre, pega a bola! Eu falei, é o Joaquim. Eu falei, cadê o Joaquim? E quando eu comecei a dar uns passos, o Joaquim estava atrás de uma árvore, a talvez 2, 3 metros de mim, e chamando pai.
E ele, meu Deus, mas como é que você conseguiu identificar no meio de tantas vozes? Eu falei assim, existe algo na voz que torna impossível você não reconhecer a voz de quem você conhece. Porque a voz carrega a identidade do Joaquim. Se fosse o José, eu ia falar, é o José. Se fosse a Júlia, eu ia falar, é a Júlia. E mesmo no meio de tantas vozes, eu falei, é o Joaquim. Porque a voz carrega isso, é um sistema de identificação. Se você vai anotar, começa a anotar a partir de agora. A voz é um sistema de identificação. A voz é uma identidade, quer ver? Quem era João Batista, segundo a Bíblia? Quem era João Batista? A voz que clama no deserto. Então, qual era o meio de identificação de João Batista? Ele é a voz que clama no deserto. Quando as pessoas perguntaram assim, quem é? Sim, eu sou a voz que clama no deserto. A sua voz é a sua identidade. Repare isso, a revista Neuroscience nos Estados Unidos, e é super interessante aqui no Brasil, publicaram ano passado, em novembro de 2018, uma reportagem falando sobre as duas coisas que não se pode copiar no ser humano. Você pode copiar o cabelo de alguém. Você pode copiar a mão de alguém. Você pode copiar muitas coisas, mas você não consegue copiar a impressão digital e a voz. Você já viu... Quem aqui sabe imitar alguém? Sabe imitar? Temos um bom imitador aqui hoje? Alguém? Ninguém? Não temos um imitador aqui que sabe imitar alguém? Sim ou não? Não? Tem ali, mas não quer fazer. Não, mas se não quer vir, não tem problema. Tá te dando só a oportunidade de ficar rico e famoso. Não quer, não tem problema. Já que ninguém quer ser nosso ator de hoje... Boa. Escute isso. Você já viu os imitadores? Por exemplo, quem aqui já viu alguém imitando o Silvio Santos? Ninguém viu? Qual é a maior característica da imitação do Silvio Santos? A voz. Eu não sei imitar, mas eu sei. Quem aqui já viu alguém imitando o Lula? Qual é a maior característica de imitação do Lula? Companheiro, a pessoa faz a voz. Por quê? Presta atenção, a gente confunde copiar e imitar. Eu consigo copiar um rosto fazendo uma cirurgia plástica, mas a voz eu só consigo imitar. Copiar é quando você bota uma folha na máquina de xerox e sai igualzinha a uma outra folha. A imitação é uma tentativa de fazer algo parecido. Ninguém consegue copiar sua impressão digital ou sua voz, conseguem imitar, porque essas são características que Deus te deu para ser identificado. Quando eu entro na academia, há muito tempo que eu não vou, vocês estão reparando, mas quando eu ia, é o sistema de bioreconhecimento, como é que é isso? Biometria. Coloca o dedo, aparece lá, Tiago, devendo 2 meses. Falei, gente, paga isso aqui, já dá ali a tua ficha, né? Aliás, se tem um povo que eu prospero, é dono de academia, que eu pago todo ano. Está lá, pago anuidade, nunca apareço, mas Deus vai me honrar. E aí bota, biometria, entrou, me identificou, entrei. Quando você vai fazer qualquer ficha importante, ficha policial, por exemplo, que você tem que estar registrado publicamente nos sistemas policiais, você vai botar a sua impressão digital. Então, a impressão digital é a forma natural de você ser reconhecido. Agora, a sua voz é a medida de reconhecimento no mundo espiritual. Caim, quando mata Abel, Deus aparece para Caim e fala assim, Caim, onde está seu irmão? Ele fala assim, por acaso eu sou tutor do meu irmão para saber onde ele está? Ele fala assim, Caim, a voz do sangue do seu irmão clamou para mim da terra.
A voz tem um poder não só no mundo natural, a voz clama no mundo espiritual. E a voz, ela é única, por quê? Porque a gente não consegue copiar uma voz, somente imitar. Porque a voz é o som que sai de cordas vocais, que são únicas suas, reflexo de uma ressonância da tua caixa craniana, que cada um tem uma, torácica, que cada um tem um. Tem a ver com o seu timbre, que cada um tem um. É por isso que tem gente que canta como a pastora Cassiane e dá para dar um agudo, e tem gente que se eu canto aqui passa vergonha, porque não, as vozes são diferentes. Você já viu alguém, por exemplo, vai lá no Raul Gil cantar uma música da Cassiane. Aí você fala, gente, canta muito bem, mas não é a Cassiane, né? Porque só dá para imitar uma voz, não dá para copiar, porque a voz é única. E é por isso que ela é o sistema de reconhecimento do mundo espiritual. Da mesma forma que a sua impressão digital é o seu reconhecimento no mundo natural. A voz é o que dá identidade a um ser humano. A voz deu identidade a Abel. A voz deu identidade a João Batista. A voz deu identidade a tantas pessoas. Na época não tinha um sistema de reconhecimento de impressão digital, e naquela época da bíblica, vivíamos em um tempo que o mundo espiritual valia mais do que o natural, por isso que a voz era mais importante do que o seu DNA. A voz era mais importante que a sua impressão digital ou que a sua carteira de identidade, porque tudo era reconhecido pela... Gênesis 27 conta uma história que, quando a ficha caiu, quando eu estava lendo isso, eu falei, não é possível. Quando Esaú e Jacó nascem, a Bíblia diz que eles brigavam no ventre da mãe. Esaú saiu primeiro, veio uma palavra profética que dizia o seguinte: o filho maior servirá ao filho... A mãe sabia disso. Ninguém sabia, mas a mãe sabia. Quando Esaú sai primeiro, é considerado o maior. Jacó, quando vai sair do ventre, agarra no calcanhar de Esaú. É puxado. A mãe começa a amá-lo de uma forma diferente. Não dá para amar instantaneamente dois bebês saindo da barriga. É tudo igual. Imediatamente ela se conectou a Jacó. Ela sabia que a bênção estaria sobre o menor, porque a profecia dizia que o maior serviria ao menor. Eles crescem. Jacó dá um jeito de comprar a bênção, porque ele sabia da palavra profética que estava sobre a vida dele. Muita gente chamou Jacó de enganador, mas ele não enganou. Ele comprou baratinho, mas comprou. Ele pagou para de lentilha. Ele não enganou, não deu cheque sem fundo. Claro, ele aproveitou de um momento de fraqueza de Esaú, que estava com fome. Esaú também estava desvalorizando a primogenitura, e você perde tudo que desvaloriza. Tudo que deprecia você vai perder. E Esaú perdeu a primogenitura para Jacó, que foi lá e comprou com um prato de lentilhas. Mas agora, para selar essa bênção, eles precisavam de uma coisa. Isaac tinha que colocar a mão sobre Jacó e confirmar, colocar o selo da bênção. Jacó tinha feito de tudo já. Desde recém-nascido já tinha pego no calcanhar e falou assim, peraí, me leva junto. Jacó já tinha lutado de todas as formas para pegar aquela bênção que pertencia a ele por uma palavra profética, e não porque ele achava que tinha que fazer. Mas agora faltava o mais importante. Biblicamente era o pai que liberava a bênção sobre os filhos. E até hoje é assim, você que está perdendo a oportunidade. Não tem um dia sequer que eu não ponha a mão sobre meus filhos e profetize. Você vai ser uma bênção na geração, você não vai ser um problema para a nossa geração, você vai ser um profeta. Filha, você vai ser uma bênção, vai ser alguém que vai inspirar as pessoas com artes, com música. E vou profetizando. Amém, Jesus. E agora eles precisavam se colocar diante de Isaac para pregar essa bênção. Só tinha um problema. Isaac queria abençoar o mais velho. Que Isaac queria abençoar Esaú. E ela sabia da promessa, ela chama Jacó e fala assim, nós vamos ter que enganar seu pai. E ela fala, pega a roupa de gala de Esaú, para que você fique com o cheiro dele. Vamos pegar a pele de carneiro e vamos botar nos seus braços, porque Esaú é peludo e você não é. E quando Isaac coloca a mão em você, vai ver o espelho e vai falar, realmente é Esaú.
Eles armam toda a cena, entram no quarto, Isaac está cego, doente. Jacó, vestido de Esaú, entra, senta do lado do pai e fala: pai, me abençoa. Isaac fala assim: és tu, meu filho Esaú? Ele fala: sou eu, pai. Isaac vê que tem algo estranho, fala assim: és tu, meu filho? Sou eu, pai. Então deixa eu tocar em você. Jacó se debruça sobre Isaac, Isaac começa a palpar Jacó. Isaac fala assim: o cheiro é de Esaú. As mãos são de Esaú. Mas a voz é de Jacó. Você pode imitar, ou você pode copiar o braço de alguém, você pode copiar o cheiro de alguém, mas a voz você só consegue imitar. E o que denunciou que era Jacó foi a voz. Você pode achar que alguém está te copiando, está fazendo igualzinho a mim, não está te copiando, está te imitando, porque a sua voz só você tem. A única coisa que você não pode parar de usar é a sua voz. É para falar, fala, é para pregar, prega, é para cantar, canta, é para evangelizar, evangeliza, é para falar que ama alguém, fala que ama, porque a única coisa que te torna único no mundo espiritual não é a roupa que você usa, não é o seu Instagram, não é o dom que você tem, é a voz que Deus te deu. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. A voz sempre vai na frente. E as ovelhas o seguem. As ovelhas vão seguindo, como a gente segue as orientações do Waze, do Google Maps, ou de qualquer GPS que você use. O GPS fala em 800 metros, vira à esquerda, você vai e vira. Você não bate de frente com a voz do GPS. Não é nada 800 metros à esquerda. Você acredita, você confia, porque tem uma voz que já sabe o que vai acontecer, já sabe onde está o engarrafamento, já sabe qual é a ponte que está fechada, já sabe como você chega mais rápido no endereço, no destino que você colocou. Então você obedece àquela voz. E as ovelhas seguiam aquela voz porque conhecem a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão a um estranho, versículo 5, mas fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. A voz é uma bússola de destino. É um ex espiritual do seu futuro. E a voz que você escuta e acredita pode determinar o teu futuro ou bloqueá-lo para sempre. A voz que você acredita, a voz que você escuta e acredita, pode estar dando os passos do teu futuro, como aqui o pastor falava e as ovelhas vinham seguindo, ou pode estar bloqueando para sempre. Porque 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz assim: existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Cada voz que tem no mundo tem uma função. A voz do medo tem a função de te paralisar. A voz da angústia tem a função de tirar a sua paz. A voz da mentira tem a função de te enganar, fazer você perder tempo. A voz da insegurança tem o poder de te atrasar. Já era para você ter feito, já era para você ter decidido, já era para você estar vivendo o teu destino profético, mas você está atrasando porque está inseguro. Existem muitas vozes no mundo, como tinha muitas vozes naquele parque com as crianças, mas quando meu filho falou, a voz, a identidade dele entra no meu ouvido, eu falei: é o meu filho. Pode ter voz do medo, pode ter voz da insegurança, pode ter voz de angústia, pode ter voz da mentira, mas quando Deus fala no meio de todas essas vozes, você sabe que é o pastor te guiando para ver despachos. Você sabe que é um guia espiritual, esse GPS do Espírito que te guia para o teu futuro. O problema é quando você não reconhece mais a voz certa. Porque se você voltar na história de Isaac, Isaac achou muito estranha aquela voz, mas ainda assim abençoou Jacó. Tem vezes você sabe que tem algo estranho na voz que está falando contigo. Você fala: já estou aqui. Essa voz do medo,
Você sabe que é mentira esse medo não é real, só está te paralisando, mas você fala, mas é muito difícil lutar contra isso, deixa para lá. Você sabe que tem algo de errado nisso tudo, mas você prefere ficar passivo do que fazer algo a respeito disso. O mais interessante de tudo isso é que, da mesma forma que você escuta uma voz para te guiar, para te dar destino, existem pessoas que dependem da tua voz para ter um destino. Deus tem me dado o privilégio de falar com milhões de pessoas, mas eu estou preocupado com os 4 que Deus me deu para dar destino. 5 com a Janine. Então lá em casa, eu todo dia preciso ter uma voz de destino. Filho, faz isso. Filha, cuidado com aquilo. Ontem à noite eu chamei eles no FaceTime e falei, Júlia, você fez a leitura bíblica com seus irmãos? Porque só a Júlia lê lá em casa, né? Os outros, o José está sendo alfabetizado ainda. Então assim, você leu a Bíblia para seus irmãos? Li. E quem orou? O José. Porque se eu não der uma voz de destino, eles vão ficar na televisão à noite. Que pode até distrair, mas não vai ensinar. Da mesma forma que você depende de uma voz de destino, existem pessoas que dependem da tua voz de destino. No mínimo, a tua família, eu não fui chamado para ser um pregador, mas a tua família depende, os colegas do teu trabalho. Tem gente que passa do teu lado e fala assim, hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu falei, a vida está difícil mesmo, irmão, para todo mundo. Tem gente que te conta problema. Quem aqui tem o dom de atrair pessoas que contam problema para você? Que maravilha! Isso quer dizer que você tem uma voz de destino e não sabe. Toda pessoa que atrai histórias problemáticas é porque Deus deu uma voz de destino para ela. Enquanto você não usar... As pessoas só vêm te contar problemas porque no mundo espiritual ela reconhece a tua voz e por mais que você esteja usando sua boca ainda para contar piadinha sem graça, para falar palavras que não convém, o mundo espiritual não se engana. E quando você fala, as pessoas começam a contar problema para você, começam a contar a vida para você, porque elas querem ardentemente que você dê um destino com uma palavra sobre a vida delas. As pessoas podem cantar a música que você canta, mas não vão copiar a sua voz. Elas podem se vestir como você se veste, mas elas não conseguem copiar a sua voz de destino. Existe algo que Deus te deu para você ser a sua identidade no mundo espiritual. O mundo espiritual não se move pelo que você quer, o mundo espiritual se move por palavras. E as palavras só brotam através de uma voz. O mundo espiritual não se move porque você tem pensamento positivo, vai dar tudo certo. O mundo espiritual se move pelo que você declara, e declarações vêm através de uma voz. O mundo espiritual não se move porque você, eu quero muito Deus, tu sabe, Senhor, o desejo do meu coração. O mundo espiritual se move porque você declarou, profetizou, você chamou aquilo à existência. Isso só acontece se você usar a sua voz. Eu não sei se você está usando a voz corretamente, mas a partir de hoje, use-a. Porque a sua voz é um dos maiores indicadores de futuro profético que existe, de destino em Deus que existe. É a sua verdadeira identidade. Quando no mundo espiritual perguntarem por você, a resposta vai ser, ele é aquela voz. De João Batista falou, aquela, qual voz? A voz que clama no deserto. Qual é a sua voz? A de Abel era que clamava por justiça, a voz que clama por justiça. Qual é a sua voz no mundo espiritual? Porque a impressão digital está aí contigo desde que você nasceu e vai continuar contigo até você passar dessa terra. E a voz é a mesma coisa. Você só tem que redirecioná-la. Não existe oração tão poderosa que você possa fazer que mude a sua voz. Como você não consegue mudar a sua impressão digital, a não ser se arrancar. A não ser que você corte a sua garganta, pare de falar. Fora isso, já está aí contigo, Deus já te deu um instrumento. Você só precisa agora redirecionar para que você abençoe você e sua casa e abençoe todos que estão à sua volta. Isaac então coloca a mão sobre Jacó
e começa a profetizar. E libera todas as bênçãos que estavam nele sobre Jacó. Esaú, quando fica sabendo, começa a chorar e fala: meu pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. E Esaú saiu sem bênção nenhuma, porque a voz foi direcionada para outra pessoa. Para onde você direciona a sua voz, você abençoa ou amaldiçoa. E existem vozes que têm um poder maior sobre você. No caso de Isaac, só ele poderia abençoar Esaú ou Jacó. A sua voz é uma denúncia no mundo natural e no mundo espiritual. Várias vezes eu em viagem liguei para Janine, minha esposa, e falei: Janine, quando eu falei Janine, ela falou: você está preocupado com o quê? O que houve? Eu falei: só falei Janine. Mas o timbre da voz, o jeito que eu... A voz, ela é uma denúncia. Ou então fala: Janine, ela, tá feliz, é? Só falei o nome dela, mas a sua voz te denuncia no mundo natural e no mundo espiritual. Se você está triste, você está feliz, você está angustiado, você está abençoado, você está oprimido ou se você está vivendo os melhores dias da sua vida. A sua voz é uma denúncia no mundo natural e no mundo espiritual. A voz que você escuta e acredita é a voz que te dá destino. Então você tem que ter 2 cuidados com essa palavra hoje. Que voz você anda escutando e o que você anda falando? Que voz você anda escutando e o que você anda falando? Eu vivo no mesmo mundo que vocês. Às vezes está numa rodinha, aí vem alguém falar mal de alguém. Rapaz, você soube do fulano? Eu falei: com licença, e vou embora. Ah, que mal educado. É melhor ser mal educado que fofoqueiro. E essa pessoa que estava contando, escute isso, essa pessoa que estava falando mal dos outros e eu só estava escutando, caso eu tivesse ficado, ela ia falar para os outros assim: não, aí eu e Tiago a gente estava falando, eu só escutei, mas quando ela passa para frente, ela não passa que ela é errada, ela fala assim: ó, eu, Tiago, já, todo mundo que estava na roda, a gente falou de você. Você precisa decidir a partir de hoje que roda você vai entrar para escutar a voz. Que ambiente você vai frequentar para escutar a voz. Porque hoje você tomou a melhor decisão da sua vida. Você veio para um lugar onde a voz do Eterno está falando contigo. Você pode estar escutando o meu timbre de voz, mas Ele decidiu falar com você nessa manhã. Mas você podia estar em outros lugares escutando outros tipos de voz, porque conforme Paulo diz em 1 Coríntios, existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação ou significado. O medo vai tentar, ele vai continuar gritando no seu ouvido. Você decide se vai acreditar na voz do medo ou na voz de Deus. A angústia, a indiferença, a mentira vai continuar gritando. Você decide se vai reconhecer a voz da mentira ou a voz profética que já determinou coisas sobre a sua vida. Eu lembro que a primeira vez que eu levei um livro meu numa editora foi negado. Peguei o manuscrito, levei na editora, falei: ó, eu escrevi esse livro, queria publicar. Eles me dispensaram de uma forma muito grosseira, muito traumática. E aí eu fui para casa falando o seguinte: eles podem ter fechado as portas, mas a voz que eu acredito não é a voz do rapaz da editora que falou que não vai publicar. É a voz profética que há 2 anos atrás falou que meus livros estariam nas prateleiras do Brasil. É nesse momento difícil de confronto que você tem que decidir em que voz você está escutando. A voz que disse não dá para você ou a voz que disse Deus vai te levantar nessa geração. A voz que diz você não serve para nada, da onde você veio nunca saiu nada de bom de lá, ou a voz que está sobre a tua vida. Nas centenas, milhares de versículos contidos na Bíblia, talvez um homem ou uma mulher de Deus foi usado para falar com você, um sonho que você teve, na voz do nosso pastor que sai do altar e fala sobre a sua vida, você tem que decidir qual voz você vai acreditar, porque as ovelhas conhecem só uma voz. E a Bíblia diz que os estranhos tentam chamar as ovelhas, mas elas não conhecem a voz dos estranhos. Elas continuam seguindo a voz do pastor. Ou seja, o que diferencia, o que faz diferença no teu futuro não é uma voz, é a voz certa. Vou repetir para quem não pegou.
O que faz diferença no teu futuro não é uma voz, é a voz certa. Porque tem muitas vozes falando contigo. Tem gente que estava se arrumando hoje de manhã para cá e veio a voz da dúvida. Vou ou não vou? Ih, gente, tá frio hoje. Existem muitas vozes que falam contigo quando você acorda. Elas vêm aqui na tua mente. Elas vêm provocar dúvida, medo, paralisia. Te paralisa no mundo espiritual, te paralisa no mundo emocional. Você fica no mundo emocional paralisado, inativo no mundo emocional. Parece que nada mais tem jeito para você. Mas quem decide confiar na voz do pastor? Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que escuta a minha voz e me segue, não ficará sem pasto. Você não vai ficar sem comida se seguir a voz certa. Você não vai ficar sem a bênção se seguir a voz certa. Você não vai ficar sem amor na tua família se seguir a voz certa. Você não vai ficar em dificuldade se seguir a voz certa. A dificuldade vem, mas é passageira quando você está seguindo a voz certa. Você não vai ficar nas angústias do mundo se seguir a voz certa. Você não vai ficar nas dúvidas e nos temores da vida se seguir a voz certa. Apenas afine teus ouvidos para escutar a voz que dá destino à humanidade. E sabe o que Deus te pede de volta? Que você faça o mesmo que Ele fez por você. Eu te dei uma voz de destino, agora dá a sua voz de destino para outros. Aqui começa a recompensa. A recompensa não está em você escutar a voz de Deus. Aqui você só está alinhando a tua vida. A recompensa começa quando você começa a ser a voz de destino para outras pessoas. O que os milionários, bilionários buscam é sentido da vida, porque eles têm todo o dinheiro, gastam com tudo e o vazio continua. O que eles não descobriram é que o sentido da vida não está em gastar bilhões com alguma coisa, mas em dar destino a outros. Desde que você doa um casaco para um mendigo que está sentindo frio, você está dando um destino. Você bota um prato de comida para quem não tem o que comer, você ora para quem está passando por uma dificuldade no teu trabalho. Quando você começa a dar conselhos para alguém, e aquele alguém não se separa, já estava à beira do divórcio, não se separa por causa de um conselho seu, você não tem ideia, você acha que está ajudando a pessoa, mas você está conquistando algo que o ser humano há séculos e milênios está atrás, sentido da vida. O sentido da vida está justamente quando você usa a sua voz para dar destino para outra pessoa. É aqui que entra a maior recompensa que o ser humano pode ter. A minha recompensa não é ter um carro. Minha recompensa não é viajar de primeira classe. A minha recompensa não é nada que o dinheiro pode comprar. A minha recompensa é saber que nessa manhã vão sair pessoas que estavam pensando em fazer besteira e agora falam, não, isso não é para mim. A minha recompensa é ler as mensagens que chegam na internet dizendo eu ia me matar, mas escutei uma mensagem sua. Meu marido já tinha saído de casa, mas leu um livro teu e voltou. Ou seja, a recompensa é quando a vida dos outros começa a mudar por causa da tua voz. Porque você é a sua voz. A tua identidade é a sua voz. Você só precisa decidir hoje que tipo de voz você vai ser. Você precisa descobrir a voz que Deus te deu. Como João Batista tinha certeza de quem ele era, eu sou a voz que clama no deserto. Eu preparo o caminho do Senhor. Eu não sou o Messias, mas eu preparo o caminho dele. Você precisa saber quem é você. E você só vai descobrir isso se souber qual é a sua voz, qual é a voz que você carrega. Eu carrego uma voz de destino, então qualquer coisa que seja contrária à voz de destino, eu não uso a minha boca para falar, porque eu já sei quem eu sou. Eu já sei a voz que eu tenho. Eu não vou contrariar o que Deus me deu. Tem gente aqui que está pagando para contrariar Deus. É como Jonas fez. Desceu até o porto de Jope, pagou a sua passagem para contrariar a vontade de Deus. Tem gente gastando seu próprio dinheiro para contrariar Deus. Vou contrariar Deus. E depois quer que tudo dê certo. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que tem uma voz para você. Existe uma voz que está falando para você nessa manhã. O Supremo Pastor está aqui nessa manhã, Jesus. Ele tem uma voz de destino para você. E a única coisa que Ele quer é que você use a sua voz para dar destino para outros. Tem amigos seus que precisam receber uma ligação tua hoje com um conselho. Tem parentes teus que você tem que ligar e falar, desculpa por tudo. Eu só queria dizer que eu te amo. Tem gente que precisa escutar a tua voz hoje, porque Deus está usando a voz dele com você hoje. E não se preocupem
Quando Deus começar a te levantar, porque Deus vai te levantar, das pessoas começarem a fazer igual a você, parecido com você. Primeiro, porque isso é um bom sinal, um sinal que você virou uma referência. Segundo, porque o máximo que eles podem fazer é imitar, eles não conseguem copiar. E a imitação, ela é facilmente denunciada. Já viu a imitação da camisa Lacoste? O jacaré é gigante, a boca toda aberta, a língua para fora, a imitação. Aqui não é jacaré, é lagartixa. Não é jacaré, é uma lagartixa. A imitação, a gente até chama de imitação barata, porque parece, mas é claro que não é. O que Deus deu para você, ninguém consegue copiar. O que Deus deu para você é só você. É por isso que você precisa usar, porque pessoas dependem de você. Pessoas dependem do teu ministério, da tua voz, do teu amor. Pessoas dependem dos teus conselhos. Tem gente dependendo do que você vai falar. Deus te deu rede social, não é para mostrar o que você comprou ontem, é para dar uma voz de destino para alguém que te segue. Tem gente que postou 50 comidas essa semana, não postou um versículo bíblico para ajudar alguém. O que Deus já te deu que você não está usando para ser a sua voz? O que Deus já te entregou, já está contigo e você não está usando para comunicar qual é a sua voz? Eu encerro dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor e está aqui nessa manhã, Ele vai trazer à tona a tua voz. A sua voz atrai pessoas e distancia outras. Porque quem não está conectado ao teu propósito não suporta escutar a tua voz. A sua voz funciona como um repelente para alguns, isso é uma proteção divina. Mas funciona como um imã de atração para muitos. Esse é o propósito de Deus. Apenas fique sensível para escutar a voz certa. No meio de tantas vozes que tem no mundo, se Deus falar, você fala, opa, isso aqui é Deus falando. Eu vou seguir por esse caminho. O GPS espiritual apontou o destino e é aqui que eu vou seguir. Que Deus multiplique na sua vida sabedoria, graça, entendimento, as riquezas do mundo espiritual e toda sorte de bênçãos. Para que a sua casa, sua família, sua descendência seja um reflexo, um exemplo de que Deus existe e está do seu lado. Para que todos os seus vizinhos e familiares que ainda não conhecem a Deus saibam que você segue o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que tem uma voz. E a Bíblia diz que a voz dele é como o som de muitas águas. A Bíblia diz como é que é o timbre da voz de Deus, como é que é o jeito da voz de Deus. Como é a voz de Deus? É como o som de muitas águas. Não diz que é o som de muitas águas, diz que é como. É para você tentar entender, porque é impossível se aproximar do que Deus representa, mas para você tentar ter uma ideia. A voz de Deus, que é a nossa voz de destino final, é como o som de muitas águas. Quando você vai fazer qualquer tipo de terapia, eles vão botar uma musiquinha. E nessa música tem pássaro cantando, árvores com vento, mas principalmente o som de muitas. Porque a voz de Deus é o que acalma o ser humano. A voz de Deus é a terapia do ser humano. A voz de Deus é o GPS do ser humano. A voz de Deus é a palavra final da tua vida. Falaram que a porta está fechada, mas calma que Deus ainda não deu o veredito final. Falaram que não dá, mas calma, Deus ainda vai soltar a voz dele do céu. Falaram que não tem cura, mas já Deus ainda vai falar que tem. Falaram que o emprego não é mais seu, mas Deus ainda não falou o que ele acha. Espere a voz final, a voz de destino. A voz que coloca um selo sobre a bênção ou retira a bênção. Espere a voz de Deus. Eu sei que a gente quer agir por impulso, a gente é ansioso, a gente quer, mas eu posso, eu consigo, eu posso. Você consegue realmente muitas coisas, porque tem coisas que Deus colocou na sua mão para fazer. Mas tudo aquilo que decide destino, você vai precisar esperar a voz que te dá o próximo passo. Você pode até tentar andar em São Paulo sem GPS.
Como eu já tentei dar uma desperta e falar, aqui eu já sei andar. O que eu não sei é que a 1 quilômetro na frente tem um engarrafamento monstro. Isso eu não sei. O que eu não sabia é que tinha um acidente aqui do lado direito que ia prejudicar todo o caminho. Isso quem me diz é o GPS. O GPS mostra, polícia à frente, acidente à frente, engarrafamento, aí bota aquela ruazinha toda vermelha, aí dá o caminho alternativo. Essa é a voz de Deus falando contigo todo dia. Querido, você pode até seguir em frente, mas vai estar engarrafado. Ó, vira para cá que eu te faço chegar seguro e mais rápido. Eu quero fazer um desafio nessa manhã. Se você acredita na voz do GPS, que é uma voz de satélite, por que você não acredita na voz de Deus, que também vem do alto? Só que vem de mais alto que o satélite. Se você acredita numa voz de alguém que você nunca viu, que é a mulher do GPS dizendo, vire à direita. Por que você não acredita na voz que tem um som como de muitas águas? Você também nunca ouviu. Mas só que a voz dele te acalma, a do GPS te apressa. Por que você não começa a escutar a voz certa a partir de hoje? Por que você não tapa a voz do medo desconhecido, da angústia, da mentira que desconhecida, escuta a voz do pastor que você conhece? Porque é Ele que vai te fazer entrar pela porta. E quando você passar por essa porta, tem um pasto verdejante te esperando. A esperança está do outro lado da porta. O amor está do outro lado da porta. A alegria verdadeira está do outro lado da porta. O alimento verdadeiro está do outro lado da porta. Está tudo do outro lado da porta. E Ele é a porta. E Ele vai te chamando pelo nome. Vem, fulano, vem. Ciclana, vem. Porque as ovelhas escutam a voz dele e falam assim, eu vou. É Ele que está me chamando. Deus está te chamando para alguma coisa hoje. Deus está te chamando para alguma coisa hoje, senão Ele não teria te trazido aqui. E aí você pode pensar assim, mas Tiago, eu nem aceitei Jesus, eu nem costumo em igreja, não tenho nada contra, mas não costumo em igreja. Então, você é a primeira pessoa que deveria vir aqui na frente. Porque quando nós estávamos aqui, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que tem muita gente que sempre foi resistente à igreja, que não entendia, que não queria participar, e nem precisa. Mas você não sabe o porquê você veio hoje aqui. E durante essa ministração, essa palavra, essa palestra, você começou a entender que você precisa de uma voz de destino, porque você está perdidinho, você está perdidinha. E você precisa desse GPS espiritual. Então o meu convite não é para fazer parte de um clube evangélico. O meu convite agora é se você deseja aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador para ter um GPS espiritual e nunca mais ficar perdido. Você quer passar pela porta certa e do outro lado ter um pasto verdejante te esperando. Se você sabe que essa palavra é para você e quer declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor a partir de hoje, você nunca fez isso em público, mas você sabe que chegou a hora, não tem mais como fugir. A vontade de se achar é maior do que a vergonha de vir na frente. Ele fala, eu não vou na frente, por que eu tenho que ir na frente? Porque a Bíblia diz que aquele que confessar o meu nome diante de todo mundo, eu confesso o nome dele diante do Pai. Quando você vem aqui, é uma confissão pública de que você está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que a gente chama na frente. I got time and you got soul, racing through the night.
try.